O gráfico a seguir representa o espaço S de um atleta em função do tempo de trajeto T, ok? Um gráfico de espaço em função do tempo, clássico, né? Meu gráfico é SXT, né? E aí ele pede pra gente assinar a opção correta, né? Mas, como eu já recomendei várias vezes para vocês, toda vez que vocês tiverem resolvendo um exercício de exatas, né, e for de múltipla escolha, obtenham a alternativa correta, mas tentem entender por que as outras estão erradas, né? Então vamos lá. Letra A. A trajetória descrita pelo atleta é retilínea. Verdadeiro ou falso? A trajetória descrita pelo atleta é retilínea. Verdadeiro ou falso? E aí, verdadeiro ou falso? Tô esperando vocês. Já discuti sobre isso nas duas salas. A trajetória descrita pelo atleta é retilínea. Verdadeiro ou falso? Vou colocar aqui, né? Sobre a letra A. Letra A. Verdadeiro ou falso? Tô esperando vocês aí. Verdadeiro. Verdadeiro? Agora vamos supor o seguinte. Vamos supor o Falso. seguinte. Não sei quem foi que Acho falou que não aí. necessariamente, professor. Só pra deixar justificado, né? Vamos supor que você tem uma parede aqui, né? Pronto. E outra parede aqui. Aí você tá aqui nessa parede, né? E você quer ir para outra parede. A distância entre essas paredes é de 10 metros. Só que o movimento que você faz da parede A até a parede B é um movimento uniformemente variado. MUV. Se é MUV, a função característica desse movimento é essa aqui, ó. S0 mais V0T mais AT ao quadrado sobre 2. Qual é o grau dessa função? Qual é o grau dessa função? Segundo Hã? grau. Segundo grau. Quando eu tenho uma função que é do segundo grau, qual é o formato do meu gráfico? Qual é o formato do meu gráfico? Parábola. Uma Uma parábola, parábola. né? Ok. Então, aí se eu for tomar que ele saiu do zero, né? Então seria algo mais ou menos assim, ó. Se você fosse descrever o comportamento do espaço no tempo, seria algo parecido com isso aqui. Agora ele fez esse movimento, a menos que você saiba voar, então não sei se é o caso aí. Sabe voar? Alguém sabe voar? Não. Não, eu também não sei. Então eu acho que o formato da trajetória não justifica o formato do gráfico, né? Então uma coisa é trajetória, outra coisa é você expressar por meio do gráfico o comportamento do espaço em função do tempo. Quer ver outro caso, né? Em que um objeto ele vai fazer uma trajetória retilínea, mas o gráfico vai ser parabólico? Queda livre, né? Você tem aqui o topo de uma montanha, e aí um objeto tem aqui, uma esferinha, né? Vai cair aqui, beleza. Movimento vertical. Mas na hora que você for escrever o gráfico, ó, vai ser parábola, né? Mas esse não foi o movimento do objeto caindo, ok? Já falei isso em sala e vou repetir. Formato de gráfico não tem absolutamente nada a ver com formato de trajetória, ok? Mas eu vou escrever isso. Formato gráfico formato gráfico não tem absolutamente nenhuma relação com formato de trajetória. Ok? Então a gente já pode deduzir que a letra A ela está errada. Beleza? Então agora vamos seguir para a nossa letra B. A velocidade escalar do atleta é crescente. A velocidade Falso. escalar. Falso. Por que é falso? Porque Por a que é falso? velocidade é constante. E por que a velocidade é constante?
A velocidade é constante, está correto o que você disse. Mas por que garantia que você tem de que essa velocidade ela é constante? A resposta está no gráfico. Porque é um gráfico de espaço e tempo. Certo, mas eu posso ter gráfico de espaço e tempo com várias maneiras. Mas tem uma maneirinha especial que esse gráfico apareceu que lhe garante. Que lhe garante que esse movimento é uniforme. Hã? Ela aumenta 5 segundos, ou 5 a cada segundo? 5 metros? O formato do gráfico é uma reta. E tá na aula gravada, ok? O formato é uma reta. Então, a velocidade, ela é constante. O que é crescente aí? O que é crescente? O que é crescente de acordo com o gráfico? Hã? O que é crescente? O que está crescendo aí no gráfico? A reta? Não, é o espaço. Ah, é. O espaço que está crescendo, né? A reta também tá. Na verdade, a reta é ascendente, né? Mas o que está crescendo é o valor do espaço, tá? A velocidade é constante porque o formato desse gráfico é de reta. Eu posso ter um formato parabólico. Então a velocidade já vai ser variável, ok? Então, o B tá falso, né? O que é crescente, deixar aqui, né, registrado. O que é crescente é o valor do espaço. A velocidade é constante, porque o formato do gráfico é uma reta. Isso está associado a uma função do espaço, do primeiro grau. E o tipo dessa função, né, é o S de t igual a S0 mais V vezes t. Beleza? Bora para a letra C. O atleta partiu da origem dos espaços. O atleta partiu da origem dos espaços. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro? Beleza. O espaço inicial dele é 0? Não. Como é que eu identifico espaço inicial por meio de um gráfico? Onde Como o é tempo é zero? Não, quando o gráfico corta o eixo do tempo. O que você falou está correto. Quando o tempo é 0, perfeito. Mas, tempo é eixo das abscissas, eixo X ou eixo horizontal. E para uma ordenada, ou seja, o valor de Y, ou seja, o valor vertical, ser 0, o gráfico tem que cortar o eixo horizontal. E para um valor do eixo horizontal ser 0, né? No caso aí, para eu ter o tempo 0, é no ponto em que o gráfico corta o eixo vertical. A definição sua está correta. O espaço inicial é o espaço no instante 0. Mas se o instante é 0 e o instante é do eixo horizontal, eu tenho que identificar o ponto em que o gráfico corta o eixo vertical, que é o eixo do espaço. Que ponto é esse? Que ponto é esse? Que ponto é esse? Que o gráfico corta o eixo do espaço? Intercepta o eixo do espaço? 10. 10. Então o objeto ele não partiu da origem. O espaço inicial do objeto é de 10 metros, né? Então, a letra C, ela está errada, né? Então, o espaço inicial é igual a 10 metros, ok? Mas a gente pode também marcar isso aqui no gráfico, ok? E dizer que aqui é o meu S0, certo? Então ele não sai da origem. Ele sairia da origem se o gráfico saísse do zero, né? Fosse algo mais ou menos desse tipo aqui, ó. Aí pronto, tá saindo do zero, poderia ser a inclinação que fosse.
Não interessa a inclinação. Não deixou de sair do zero. Beleza? Mas não é o caso. Bom? Seguindo aí, letra B. Ele fala que a velocidade do atleta no instante t igual a 5 segundos vale 2 metros por segundo. E aí? Vale ou não vale? No instante t igual a 5 segundos. O que você pode fazer aí? Cálculos. Fazer o cálculo, né? Eu quero saber a velocidade. Em qual intervalo de tempo você quer? Em qual intervalo de tempo você quer? 5 segundos. De 0 a 5? Você é obrigado a usar de 0 a 5? Não. Por quê? Porque a velocidade é constante? Perfeito, sensacional. A velocidade é constante. Eu posso calcular a velocidade do intervalo de tempo que eu quiser, desde que esses dados estejam garantidos para mim por meio do gráfico. Você pode fazer aí, sei lá, quantos, não interessa, centenas de cálculos, todos eles a velocidade vai dar 5. Porque ela é constante. Então, né, vou colocar essa informação. A velocidade pode ser obtida por qualquer intervalo de tempo porque ela é constante. Entendeu? Eu posso fazer aqui modo 1, modo 2, modo 3, né? Só pra vocês verem, né? Que vai dar a mesma coisa. Vou fazer modo 1, modo 2. Posso usar esse aqui também. Do 10 até o 0. Aqui eu tenho a garantia do local, ó. E posso usar isso aqui também, ó. Que eu conheço a abscissa também, a ordenada também, ó. Posso usar esses dois. Modo 1, modo 2. Modo 1. Do 10 até o 0. Ou do 0 até o 10, né? Então, 10 menos 0. Qual é a posição no instante 10? Qual é a posição no instante 10? 30. 30. E no instante 0? 10. Então, 30 menos 10. Então vai ficar 20 sobre 10, que dá 2 metros por segundo. Eu posso usar também o modo 2 aqui, né? Pegando de 0 a 5. Qual a posição no instante... Qual a posição no instante 5? Qual a posição no instante 5? 20. 20, né? O 5 tá aqui, ó. É 20, né? E no instante 0 é 10 que a gente já tinha feito, né? 10, né? No instante 0. Então vai ficar 10 por 5. Dá quanto? 2 metros por segundo do mesmo jeito. Então, a alternativa correta é a letra D. Ok? E vamos entender por que a E está errada. A distância percorrida pelo atleta no intervalo de 0 a 10 vale 30 metros. Vamos pegar aqui o S em 10 e o S em 0. Quem é o S em 10? Quem é o S em 10? 30. 30. E o S em 0? 10. 10. Então, o S em 10 é 30. E o S em 0 é 10. Portanto, o ΔS é igual ao S de 10 menos o S de 0. Ou seja,
30 menos 10 e dá 20 metros. E ele fala que é 30, né? Então, isso está errado. Ok. Tranquilo, pessoal, essa questão? De boa? De boa, de boa, de boa. Posso seguir? Ok. Então, vamos pegar aqui agora a questão número 7. Universidade Federal do Pernambuco. Conferiram o gabarito aí? É letra D mesmo? Conferiu aí? Letra D mesmo? Sim ou não? Conferiram aí? Sim, tá correto. Correto, né? Ok. Questão número 7. O gráfico representa a posição de uma partícula em função do tempo. Qual a velocidade média da partícula em metro por segundo entre os instantes t igual a 2 minutos e t igual a 6 minutos? Olha só que interessante, né? 2 minutos está mais ou menos aqui, ó. Deixa eu ver. Cada um é 1,5. Então aqui seria... A metade é 7,5. Então aqui seria... 2,25. E aí o 2 estaria mais ou menos aqui assim, né? 2 minutos estaria mais ou menos aqui assim. E ele quer saber a velocidade média entre os instantes t igual a 2 minutos e t igual a 6 minutos. O que é que vocês vão fazer aí? Tem alguma coisa que chama a atenção de vocês aí? Algo que causou alguma estranheza aí? O tempo tá em minuto e ele tem em metros por segundo? Quanto a isso, não. Isso é o de menos, né? Conversão é o de menos. Eu quero que vocês... Notação. Notação científica. Também não. Isso aí, essa questão de... Não é muito sobre a questão de valores ou operacional, não, tá? É perceber uma coisa de diferente que tá acontecendo aí. Porque olha só, né? Mudança no gráfico. Tem uma característica diferente, né? Um pouquinho. Mas ainda não é o que eu quero, né? Olha só. Ele quer a velocidade entre os instantes 2 minutos e 6 minutos. Tem uma coisa que tá chamando a atenção aí, né? E aí? Tem uma coisa Variação aí... do tempo, sei lá. Não. Tem uma coisa estranha aí. Olha bem pro gráfico que vocês vão perceber, né? Olha só, o ΔT é 6 minutos menos 2 minutos. Olha bem pro gráfico que vocês vão conseguir entender o que tem de estranho aí, né? Então, né, 4 minutos, né, um intervalo de tempo. Só que como ele pediu em metro por segundo, eu já sei que isso são 240 segundos. Quanto a isso, não. Quero que vocês identifiquem outra coisa aí. Vocês percebam outra coisa aí. Tem a ver mais com um instante de 2 minutos. Uma coisa que acontece quando o tempo é 2 minutos. Um pouco antes e um pouquinho depois. Quero que vocês tenham essa percepção. Porra. Ah, tá, né? Olha só. Ele pediu a velocidade média entre os instantes de 2 minutos e 6 minutos. Mas ele começa o movimento em 2 minutos? Não. Não, o movimento começa... Ele começa a andar em que instante de tempo? 3 minutos. De 3 minutos. Aí você poderia, né? Chegar e falar bem assim, então eu só vou pegar um intervalo de tempo de 3 até 6, que quando tem movimento. Aí ia dar errado. Lá nas nossas primeiras aulas de velocidade média, eu disse que a velocidade média ela não se preocupa com eventualidades que acontecem no meio do percurso, ok? A velocidade média, ela só quer saber quem é a posição inicial e a posição final. Um instante final e um instante inicial. Só quer saber isso. Se você ficou parado no meio do percurso, isso é problema seu, ok? Então vamos colocar aqui essa observação, né?
Devemos nos atentar de que, embora tenha sido solicitado que a velocidade média fosse calculada entre um intervalo de tempo de 2 minutos até 6 minutos, o movimento só começa a partir do instante t igual a 3 minutos. Porém, continuaremos a utilizar o intervalo de tempo de 4 minutos, porque a velocidade média não trata de eventualidades ocorridas no intervalo de tempo de análise. Se você ficou parado ali, problema seu, né? Vamos fazer com esse período aí mesmo. Agora vamos para o ΔS, né? ΔS. Quem menos quem? Quem menos quem? Quem seria o ΔS? Espaço 8 inicial. vezes 10 ao quadrado. É o certo, né? O espaço final menos o espaço inicial, que é 8 vezes 10 elevado a 2, menos quanto? 2 2 vezes 10 a 2, né? 8 vezes 10 a 2 é 800. E 2 vezes 10 a 2 é 200. Isso dá 600 metros. Agora eu posso calcular a minha velocidade média, porque ela é ΔS sobre ΔT. Ou seja, 600 dividido por 240, né? 60 por 24. Seguida o que? Acho que é 2,5, né? Fazer aqui. 60 sobre 24. 2, 12, 0. É isso mesmo, 2,5. Então, velocidade média vale 2,5 metros por segundo. Ok? Isso aqui tá letra B. É o gabarito? É o gabarito? É, professor. Ok, tranquilo. Então vamos seguindo, né? Esse tem